Fala pessoal, Leandro aqui, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada no relacionamento Many-to-Many, seguindo aquela ordem de vídeos de relacionamento que a gente estava fazendo. Então é esse relacionamento que a gente vai experimentar aqui hoje. Eu vou utilizar o mesmo projeto de posts que eu já estava usando. E nesse momento nós temos o seguinte aqui no projeto. Eu tenho uma tabela de post e eu tenho uma tabela de categoria. Eu consigo gerenciar aqui de forma independente os meus posts e as minhas categorias. Só que nesse momento eu não tenho uma forma de ligar esses posts com as categorias. Ou seja, eu quero categorizar um post. O que a gente poderia fazer aqui? Poderia nessa tabela de post adicionar aqui um Category ID. E assim eu conseguir dizer aqui, né, que um post pertence a uma categoria. Só que não é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero poder ter um pouco mais de liberdade, deixar essa ligação um pouco mais dinâmica. E aí que entra o relacionamento que a gente vai dar uma olhada, que é o Many-to-Many. A gente vai utilizar uma tabela pivô justamente para guardar essa informação, né, do meu Category ID e do meu Post ID. Então, dessa forma, eu consigo dizer aqui que um post ele pode estar em mais de uma categoria e uma categoria pode ter um ou mais posts. É o caso aqui dessa tabela de baixo, né, onde eu tenho o post 1, que está na categoria 1, e esse mesmo post 1 está na categoria 2. Aqui eu tenho o meu post 2, que está na categoria 3, e o meu post 3, que também está na categoria 3. Então eu tenho o mesmo post fazendo parte de duas categorias diferentes, e eu tenho uma categoria que possui dois posts diferentes, né? Então a gente vai dar uma olhada nesse relacionamento aqui e ver como é que a gente chega nesse resultado. Também saber como é que o Filament trabalha, né, com esse relacionamento. Bom, estou aqui com o meu projeto Filament rodando na versão 3.2.137. Então eu tenho as minhas categorias, tenho também os meus posts, e aí, como eu disse, né, eu consigo aqui gerenciar, né, as minhas categorias, também consigo gerenciar aqui os meus posts, mas eu não tenho nenhum mecanismo, né, de juntar aqui e relacionar, dizer que esse post aqui pertence a uma ou mais categorias. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai abrir aqui o nosso terminal. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura da base. Então, vou fazer um PHP Artisan DB Table, vou fazer um DB Show. Então, a gente tem o seguinte: eu tenho uma tabela, né, de categories e eu também tenho uma tabela de posts. E o que eu preciso fazer agora é criar essa tabela pivô que vai guardar essa informação. Então aqui eu vou fazer um PHP Artisan make migration create. Como que eu vou criar o nome dessa tabela? Eu estou utilizando já no meu projeto as convenções do Laravel. Então eu vou colocar da mesma forma, porque assim, na hora que eu for criar os relacionamentos nas minhas models, porque eu já tenho essas models, o Laravel automaticamente vai saber que eu já tenho essa tabela pivô, já vai saber exatamente isso, né, o que ele precisa fazer. Então eu vou dar seguimento aqui, utilizando as convenções. Para isso, eu preciso fazer o seguinte: eu preciso criar essa tabela pivô em ordem alfabética. Eu vou colocar o nome dos meus relacionamentos no singular e também vou criar essa tabela aqui no singular. Então eu vou chamar ela o seguinte: create category underscore, primeiro category, que é do meu relacionamento, category, e aí vou colocar um underscore post table. Olhando aqui dentro do meu projeto, dentro dessa pasta database migrations, então ele criou aqui a nossa migration. Ela ficou com o nome, né, com esse mesmo nome, Category Post. Ela tem um ID e ela tem um timestamps. Eu vou manter isso aqui e agora eu vou fazer um table foreign ID. Vou passar o meu Category ID, vou fazer um constraint e também vou fazer o mesmo com o Post ID. Feito isso, a nossa tabela está criada. O que a gente precisa fazer é só rodar o comando para a gente fazer a migration. Então vou fazer um PHP Artisan migrate. Voltando aqui no código, o que a gente vai fazer agora?
Como eu estou utilizando a convenção aqui do Laravel, eu não preciso criar uma model para essa tabela pivô. Eu poderia, mas eu não preciso fazer isso, justamente porque eu estou utilizando a convenção. Então o que a gente vai fazer aqui, na verdade, eu vou acessar a minha post, a minha model post, e aí aqui embaixo eu vou fazer um public function categories. Esse método ele vai ser do tipo belongs to many e ele vai retornar um this belongs to many, a minha outra model, que é a de category. O inverso a gente também vai fazer. Então eu vou acessar aqui, né, a minha model de category e vou fazer um public function posts. Esse método é assinado do mesmo jeito, ele é um belongs to many e ele vai retornar a minha model de posts. Então, feito isso, a gente aqui já tem a nossa tabela, né, criada, e a gente já tem essa ligação entre o post e a categoria. Bom, agora aqui no meu projeto, a gente precisa ter alguma coisa, né, algum recurso que consiga fazer a ligação entre esse post e essa categoria. Primeiro, o que eu vou fazer aqui? No meu post, aqui em cima do meu tags, eu vou adicionar um campo de categorias e aí eu vou adicionar um select para a gente selecionar essas categorias. Esse é um modo da gente conseguir fazer essa ligação. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou vir aqui no meu projeto, vou pegar o meu post resource, vou pegar aqui o meu form e vou adicionar um select, vou chamar ele de categories. Eu tenho que dizer que esse select é multiple, porque a gente pode selecionar uma ou mais categorias, né? Eu também vou colocar um relationship, que dessa forma a gente vai dizer aqui para o select, né, e para o filament, que a gente tem um relacionamento lá na minha model de post que chama categories, e esse segundo parâmetro aqui que eu estou passando é o atributo que a gente quer que apareça como label, porque o nosso select ele tem um ID e tem uma label. Então é esse atributo aqui que vai trazer a label. E aí eu escolho o name, né, porque na minha category eu estou chamando lá de name. E aqui a gente vai adicionar também um preload para fazer com que ao clicar no select ele já traga as opções ali preenchidas, né, das primeiras, acho que são 10 ou 50 categorias. Então vamos fazer aqui a atualização e aí ó, a gente já tem o select aqui. Eu vou selecionar aqui duas categorias e vou salvar meu post. Eu vou dar um refresh aqui, né, um F5, e aí vejam que é uma forma bem simples, né, da gente conseguir amarrar essas categorias e aqui praticamente o nosso relacionamento aqui já está funcionando. Uma outra maneira que a gente tem aqui para gerenciar esse relacionamento é utilizando um checkbox list, e aí é bem simples aqui para a gente fazer essa alteração. Ao invés do nosso select, a gente vai usar um checkbox list. Ele não precisa aqui dessa opção de multiple, porque ele já é multiple. A gente também passa aqui, né, o mesmo relacionamento, e é basicamente isso que a gente precisa fazer. Vou atualizar aqui. Ele gera assim, né? A gente também tem algumas outras opções aqui no checkbox list, como por exemplo, acho que é um grid. Não, columns. A gente pode configurar aqui também a quantidade de colunas, né? Então posso colocar ele em 2 colunas. Eu também posso colocar uma outra opção, deixa eu ver se eu lembro aqui, que é book tuggable. Vamos ver. Isso, que ele dá a opção aqui, né, da gente selecionar todos. E eu não lembro se tem um searchable aqui também. Tem. E aí a gente tem um searchable também, né? Então tem algumas opções aqui legais também com o checkbox list, que aí você pode também utilizar, né, para gerenciar esses relacionamentos. A terceira maneira que a gente tem aqui para gerenciar esse relacionamento
é através de um Relation Manager que o Filament disponibiliza. E aí como é que a gente faz, né, para acessar esse Relation Manager? Primeiro, eu vou acessar aqui o meu terminal e eu vou fazer um PHP Artisan make Filament Relation Manager. Eu vou já passar aqui um parâmetro para ele, que é um attach. O que isso aqui vai fazer? Vai gerar ações para a gente dentro do Relation Manager, e eu vou explicar ali depois, para a gente conseguir vincular e desvincular uma categoria, que é esse o nosso objetivo, ali dentro do post. Então ele vai criar essas ações, né, para a gente conseguir anexar e desanexar as categorias. Então eu vou criar ele aqui dessa forma. Ele vai perguntar para mim qual que é o resource que eu quero criar. Então eu vou colocar aqui o meu post, resource. Ele está me perguntando qual o nome do relacionamento, então é o categories. E ele pede também um atributo de referência para esse relacionamento, porque na hora de eu anexar, eu vou procurar por qual atributo. Então eu tenho que colocar aqui, que no caso do nosso category lá é o name. Feito isso, ele já gerou aqui, né, o nosso arquivo do Relation Manager. Ele cria aqui um componente library, uma classe, para a gente utilizar aqui dentro do nosso post resource. Então aqui a gente tem um método que chama getRelations, e aí a gente vai passar o nosso categories relation manager class. Feito isso, agora a gente vai dar um F5 aqui, e aí vejam que aqui embaixo ele já criou uma opção, né, mais interessante para a gente conseguir gerenciar os relacionamentos, que é até uma opção mais completa, né? Então ele criou uma tabela onde a gente tem os registros, né, e também a gente tem aquelas ações que eu comentei. A gente pode anexar uma categoria, ou também a gente pode desanexar, né, desvincular essa categoria aqui do nosso post. Então aqui a gente tem uma opção mais completa para você conseguir gerenciar, né, esse seu relacionamento. Porque quando a gente tem poucas opções assim, tudo bem a gente utilizar um select ou mesmo utilizar um checkbox list. Agora, se você tem um relacionamento maior, né, é interessante que você utilize um Relation Manager. Porque aqui você vai ter todos os recursos de uma table, como paginação, você também pode fazer busca pelos registros, e aí essas ações aqui de fácil acesso, né, para você conseguir anexar ou tirar uma categoria. Aqui a gente vai experimentar aqui, né? Deixa eu anexar uma outra categoria, que ele pede para a gente digitar, porque não tem um preload lá, mas a gente pode adicionar. Então vou colocar mais uma aqui, dando um attach. Vejam que ele já adicionou aqui a outra categoria. Ele tem aqui se a gente entrar, né, nessa classe aqui, ele tem um form que a gente consegue mexer. Vou ver aqui. Categories Relation Manager. Ele tem um form aqui. Esse form ele foi gerado automaticamente baseado no attribute que eu passei lá na criação. Mas aqui a gente pode, por exemplo, buscar isso aqui lá do nosso resource de categoria. Então posso fazer um category resource form e passar o form aqui. Olhando agora, se eu pegar e der um new category, ele vai exibir exatamente o mesmo form que eu estou utilizando aqui no meu resource de categories. Então consigo puxar, né, as mesmas configurações do meu form que eu tenho aqui. Tem uma opção interessante se você quer trabalhar aqui com os relacionamentos e quer ter um pouco mais de opções, né, um pouco mais de liberdade. Mesma coisa para edição, eu consigo fazer edição aqui e também a deleção. Então, esse é mais um dos recursos aqui que o Filament disponibiliza para você trabalhar com um relacionamento many-to-many. Bom, nós falamos aqui então das opções do form, mas vamos dar uma olhada agora na tabela. Por exemplo, aqui em posts, se eu quiser adicionar uma coluna aqui para mostrar as minhas categorias, né, como é que a gente faz?
Bom, vou acessar aqui o meu post resource e aí na minha table, depois aqui do users, eu vou colocar um text column, fazer um make, e aí eu vou passar o nome do meu relacionamento, que é o categories, e passar qual que é o atributo, que é o meu name. Se eu não fizer isso, se eu não colocar o atributo, ele vai gerar a coluna aqui, mas ele vai gerar essa coluna serializada, né? Então a gente precisa colocar esse atributo qual que a gente quer mostrar. E aí a gente tem algumas opções aqui, por exemplo, eu posso colocar um badge para exibir com badges, né, cada uma das minhas categorias. Eu também posso fazer um list with line breaks, onde a gente vai trazer o mesmo formato, mas na verdade aqui com a própria label. Também tem uma opção interessante que é um limit list. A gente pode passar aqui um limit list, não sei se aqui falta um parâmetro. 2. Ele vai trazer somente a quantidade de categorias, né, que a gente passar, e aí ele mostra aqui que ele tem mais uma para mostrar. Então é uma forma da gente deixar reduzido, né? Às vezes a gente vai ter muitas categorias para serem mostradas aqui, e aí a gente pode limitar com essa opção. Então tem algumas formas que você pode trabalhar aqui a questão da categoria. Um outro recurso interessante aqui é que a gente pode utilizar filtros, e aí a gente utiliza os filtros da mesma maneira, né, com o select. Vamos colocar um filtro aqui, só para a gente testar. Vou fazer um select filter. Vou passar categories. Vou passar um método relationship, e aí a mesma maneira, eu passo um relationship, coloco o nome do meu relacionamento e qual o atributo, né, que eu quero mostrar. Eu vou fazer um preload e também eu vou fazer um multiple para que o usuário consiga selecionar mais de uma categoria. Então vejam, ele já criou aqui o select para a gente. Como eu coloquei o preload, então já vem as opções carregadas. E aí eu consigo filtrar, né, a minha categoria, e inclusive posso colocar uma ou mais categorias. Então vejam uma forma aqui bem simples, né, do Filament trabalhar com esse tipo de relacionamento. E aí em toda parte da nossa aplicação, o Filament fornece aí uns elementos para a gente conseguir trabalhar com esse relacionamento, tanto no form como tabelas, filtros e por aí vai. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar por hoje. Eu acho que com o vídeo deu para ter uma ideia, né, de como que o relacionamento funciona, e uma ideia geral do que você pode conseguir, né, alcançar com as suas aplicações, e também uma maneira de você conseguir pensar nos seus relacionamentos se você precisa de um recurso desse tipo, né? Quando a gente fala de many-to-many, desse tipo de relacionamento, as coisas começam realmente a ficar um pouco mais complexas. Mas eu vejo que é um relacionamento assim bem tranquilo, porque a gente já trabalha com uma tabela pivô para conseguir fazer essa ligação. E também outro nome que assusta é Relation Manager, né, do Filament. Quando fala de Relation Manager, tem muita gente que fica assustada. E vocês viram que não é nada disso, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. É claro que tem bem mais coisas ali envolvidas que você pode fazer e tal, mas basicamente o Relation Manager vai te fornecer uma tabela dentro do seu formulário para que você consiga gerenciar os seus relacionamentos, né? Para que você consiga gerenciar os seus outros modelos que estão relacionados com esse relacionamento. Então, assim, é uma forma bem tranquila. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Mesma coisa, não deixa de se inscrever no canal, não deixa também de curtir o vídeo, de comentar, de compartilhar com outras pessoas, né? Porque isso nos ajuda ali no canal e também faz a gente chegar até mais pessoas. E isso é importante para fazer, para dar continuidade aqui no nosso projeto, no nosso trabalho, né? E também na nossa comunidade. Bom, por hoje é isso. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.